É muito bom sempre vir a Natal, porque a gente revê alguns amigos de mais tempo. Mas dessa vez foi melhor ainda, porque além de rever esses amigos, a gente pôde fazer alguns novos amigos. Então eu louvo ao Senhor por essa igreja e oro continuamente para que o Senhor abençoe e faça o seu povo aqui nessa igreja local crescer, tanto em número quanto em santidade e piedade na vida. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. Vamos ler dos versículos 4 a 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o dério e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós temos visto até aqui nesses dias de conferência. Na primeira palestra nós enfatizamos a verdade de que Deus é a luz pela qual nós vemos todas as coisas. Nós não podemos ver o mundo, nós não podemos compreender o mundo, nós não podemos conhecer o mundo como ele é, realmente, verdadeiramente, sem a luz de Deus. Fora de Deus, toda a nossa visão do mundo é escuridão. Na segunda palestra nós vimos quem é o homem. O homem é um ser criado à imagem de Deus. E por causa da imagem de Deus no homem, nós somos seres profundamente religiosos. Nós não podemos evitar o fato de que nós somos seres adoradores. Toda a nossa vida envolve o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento pode ser um relacionamento de submissão, de amor, de obediência, de temor, ou pode ser um relacionamento de apostasia, de negação de Deus, de rebeldia contra Deus. Mas nós sempre estaremos em uma posição em relação ao Senhor. Na última palestra, ontem, nós vimos então o que é o mundo. A partir de algumas ideias da obra de Jonathan Edwards, nós vimos que o mundo é a exibição da glória de Deus, ele é o teatro da glória de Deus, ele é um livro formoso por meio do qual Deus nos ensina muitas coisas, e os cristãos precisam ter uma relação apropriada com o mundo. Mas quando nós falamos sobre o mundo ontem, nós enfatizamos o aspecto natural, ou vamos chamar assim, o aspecto bruto da criação de Deus. Deixamos para falar hoje sobre um assunto que é de extrema importância para que nós entendamos a importância, o significado de cosmovisão cristã. Sempre que nós falamos sobre o mundo ontem, nós enfatizamos olhar para a criação bruta de Deus, aquilo que Ele criou, os astros celestes, os animais, a flora, toda a criação de Deus em estado bruto. Mas aqui em Gênesis capítulo 2, nós recebemos do Espírito Santo a verdade bíblica de que Deus não fez o mundo para permanecer em estado bruto. Deus criou um mundo perfeito, Deus criou um mundo bom, mas Deus não criou um mundo pronto e acabado.
O texto que nós lemos começa dizendo que ainda não havia homem para lavrar o solo e que por isso ainda não havia plantas. E aí o Senhor cria um jardim e coloca o homem. O texto que nós lemos termina dizendo que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou um mundo bom, Deus criou um mundo perfeito, mas não criou um mundo pronto e acabado. Deus escondeu potenciais na criação para serem descobertos, desenvolvidos, e isso é o que nós chamamos de cultura. Quando nós falamos em cultura na nossa sociedade, geralmente nós pensamos em cultura popular, talvez. Em Pernambuco nós pensaríamos no maracatu, na capoeira, no carnaval, no frevo. Isso é cultura para muitas pessoas. Ou talvez você seja um pouco mais erudito e pense em alta cultura, pense nas grandes obras literárias que foram escritas, pense nos grandes monumentos, pense em toda a arte que se desenvolveu ao longo da história do Ocidente. E certamente essas coisas são parte da cultura. Mas a palavra cultura é muito mais rica e o seu significado bíblico é muito mais profundo, porque cultura tem a mesma raiz da palavra cultivo que está aqui no texto que nós lemos. Por isso nós falamos em agricultura, né? E o que é cultura, então, biblicamente falando? Henry Van Til tem um livro importante chamado O Conceito Calvinista de Cultura. Ele define cultura da seguinte forma: cultura é todo esforço ou trabalho humano realizado sobre o cosmo para descobrir seus tesouros e suas riquezas e trazê-los ao serviço do homem para o enriquecimento da existência humana. Essa é uma definição muito boa e a gente poderia passar essa palestra inteira falando sobre cada ponto dessa definição. Mas apenas para que os irmãos percebam alguns detalhes, a definição bíblica de cultura, ou conceito bíblico de cultura, envolve em primeiro lugar a ação humana. Cultura é sempre ação humana. Daí eu ter falado em outra palestra que você não vê animais produzindo arte, produzindo beleza. E mesmo um formigueiro, embora nós possamos ver ali alguma engenharia, aquilo não é cultura. Uma colmeia não é cultura, porque não envolve a ação consciente de seres dotados de consciência e moralidade. Só o homem tem essa capacidade. Então cultura é sempre ação humana. O segundo aspecto dessa definição de Henry Van Til, que eu acho importante nós falarmos logo na introdução, depois vamos explicar um pouco melhor, é que a cultura desenvolve ou descobre tesouros que Deus já colocou na criação. A cultura não cria do nada, só Deus cria do nada. Mas os homens, por meio da cultura, descobrem potenciais que Deus colocou na criação. E o terceiro aspecto dessa definição importante é que a cultura é a ação humana sobre o mundo que Deus criou para descobrir seus tesouros e trazê-los ao serviço do homem. A cultura sempre é uma forma de serviço, a verdadeira cultura sempre é uma forma de servir os homens e enriquecer a existência humana. Essa definição básica é o que nós queremos desenvolver agora em alguns pontos. Eu quero explicar para os irmãos, antes de nós prosseguirmos, que durante essas 3 primeiras palestras que nós vimos sexta e ontem, eu evitei ao máximo usar a linguagem teórica, a linguagem técnica que os autores de cosmovisão utilizam. Existem algumas palavras que são importantes e que durante essas 3 primeiras palestras eu evitei falar porque eu queria cativar os irmãos e não queria enchê-los de novos conceitos. Eu queria realmente que os irmãos percebessem a importância de aprender e de se dedicar ao tema da cosmovisão cristã. Espero ter conseguido isso e por isso, confiante nisso, eu agora vou usar algumas dessas palavras e apenas para que quando os irmãos forem se aprofundar no assunto, possam conhecer um pouco melhor e entender um pouco melhor essas obras que vocês vão certamente ler, já devem ter comprado aí na livraria e agora vão correr atrás da leitura. Ponto, irmãos, que eu quero enfatizar com vocês em primeiro lugar é que Deus criou um mundo cheio de diversidade. Abra comigo, por favor, voltem, se estiverem com a Bíblia aberta, para Gênesis capítulo 1. Verso 21 diz o seguinte: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. No capítulo 2, verso 18, nós lemos: disse mais, desculpa, irmãos, verso 25 do capítulo 1: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Percebam que no relato da criação, Moisés enfatiza a diversidade daquilo que Deus fez. Ele fez animais para povoarem a terra, animais para povoarem os céus, animais para povoarem as águas. Ele fez árvores que ocupam a terra. Ele criou toda uma diversidade. E o escritor bíblico enfatiza: cada um segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Cada um segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Esse é o primeiro princípio importante para nós entendermos o lugar da cultura na cosmovisão cristã. Deus não criou um mundo uniforme, mas Deus criou um mundo cheio de diversidade, cheio de variedade. É interessante que essa é a linguagem que o salmista usa: que variedade, Senhor, das tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. O Senhor então criou um mundo cheio de variedade, de diversidade, e colocou dentro da criação uma série de potenciais que precisam ser desenvolvidos. Na criação havia sementes, vamos chamar assim, daquilo que viria a ser a cultura humana. Vejam que quando o homem cria alguma coisa, ele cria a partir de algo que já é dado por Deus na criação. Ele usa os materiais da criação que Deus concedeu, e então, a partir desses materiais, o homem cria cultura. Conta-se que, os irmãos devem conhecer a famosa estátua do Davi de Michelangelo, e os biógrafos de Michelangelo contam que ele era uma criatura um pouco estranha, né? Porque ele conseguia olhar para o mármore, e era essa a linguagem que ele usava, uma pedra gigantesca de mármore, e ele trabalhava incansavelmente na sua escultura, e as pessoas às vezes perguntavam: o que é que você está fazendo? Ele falava: eu estou tirando Davi de dentro desse mármore. Porque ele olhava para aquilo ali e ele já via o potencial daquele mármore. Era como se Davi estivesse ali e cabia a ele apenas tirar o entulho para que aquela obra pudesse ser descoberta. Então Michelangelo, embora fosse um humanista, estava de alguma forma expressando a verdade bíblica de que ele não cria do zero, mas ele descobre potenciais que estão na criação. Isso é verdade sobre toda a ação humana no mundo. Quando você é um advogado, você não cria o direito, você não inventa as leis, mas de alguma maneira elas já estão impressas na ordem da criação, e o trabalho do jurista é apenas descobrir aquilo que Deus já colocou por meio da sua lei, por meio da ordem criacional como verdade. Então, quando o nosso Código Penal diz que se alguém matar vai ser punido com reclusão de 6 a 12 anos, ele está em alguma medida espelhando um princípio da ordem criacional, descobrindo um princípio da ordem criacional, o princípio que nós vimos hoje durante o culto, de que a vida deve ser preservada e de que o atentado contra a vida deve ser punido. É verdade que no nosso Código a lei é branda demais quanto ao que deveria ser em termos da ordem criacional, mas vamos deixar isso para outra oportunidade. O fato é que toda ação humana é descobrir potenciais que Deus já deixou escondidos na criação. Deus imprimiu toda essa diversidade no mundo, e o trabalho da cultura é descobrir esses potenciais. E para que esses potenciais possam ser descobertos, Deus não apenas criou essa diversidade na ordem criacional, mas Ele também criou uma diversidade entre os homens. Isso é algo importante, a doutrina bíblica da vocação. 1 Coríntios 7,20, os irmãos podem abrir comigo se quiserem, nos ensina a doutrina bíblica da vocação. 1 Coríntios capítulo 7, verso 20.
Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deus não apenas coloca uma diversidade de potenciais no mundo, mas Ele concede uma variedade, uma diversidade de vocações para que esses potenciais possam ser descobertos. Vocês imaginam, irmãos, se todo mundo tivesse uma única vocação? Se todos fossem advogados, era uma tragédia, isso eu posso lhe garantir. Se todos fossem engenheiros, não haveria médicos. Se todos fossem médicos, não haveria energia elétrica. Se todos fossem pastores, não haveria muitas das coisas boas que Deus quer nos conceder por meio da criação. É importante que haja pastores na igreja do Senhor. Nós devemos orar sempre para que Deus conceda pastores à sua igreja, ministros fiéis do Evangelho para proclamarem a sua palavra. Essa é uma vocação excelente. A palavra de Deus diz que quem aspira ao episcopado aspira uma obra excelente. Mas a Bíblia também diz que nem todos são mestres, nem todos foram chamados para esse ofício. E Deus, na sua sabedoria, criou essa diversidade, concedeu dons diferentes aos homens, para que todos os potenciais da sua criação possam ser desenvolvidos. Então nós precisamos das diferentes vocações. E eu tenho certeza que os irmãos estão pensando em médicos, em engenheiros, em advogados, em pastores. Mas, irmãos, todas as vocações lícitas são importantes para a nossa vida. Eu queria que os irmãos pensassem, eu mencionei ontem um episódio de poucos dias de greve dos policiais militares. Vocês já sabem como terminou Recife depois desses dias de greve. Agora vocês imaginem que na nossa cidade, em Natal, não houvesse garimpo. Em poucos dias, ninguém mais moraria em Natal. Os turistas voltariam para seus países de origem, porque ninguém suportaria uma cidade em que o trabalho de coleta de lixo não fosse feito. Nós cristãos precisamos revalorizar o trabalho. É claro que esse é um trabalho difícil. É claro que você pode dizer, meu filho, eu não gostaria que você fosse um garimpo, porque é um trabalho muito sacrificante. Se meu filho, você tiver uma outra vocação, é melhor procurar uma outra vocação. Mas nós não podemos menosprezar esses trabalhos que são considerados insignificantes. Isso é um legado da reforma protestante para nós, irmãos. Lutero foi o primeiro a enfatizar isso ao dizer que o trabalho de um sapateiro é tão importante quanto o trabalho de um pastor. Os puritanos, depois de Lutero, depois de Calvino, seguiram a mesma linha, dizendo: vocês precisam reconhecer a beleza, a importância e a dignidade de todo o trabalho. Deus imprimiu variedade na sua criação e Ele também imprimiu uma variedade dentro dos dons que Ele concede aos homens. E nós precisamos valorizar isso. Deus criou um mundo com diversidade, concedeu vocações diversas aos homens. Esse é o nosso primeiro princípio para nós entendermos o conceito bíblico de cultura. Em segundo lugar, irmãos, Deus ordenou que o homem entrasse em sociedade para desenvolver o potencial da criação. Primeiro, Deus imprimiu esses potenciais. Ele concedeu a cada um de nós uma vocação, um lugar no mundo. Mas Deus organizou o mundo e a vida humana de tal maneira que nós não conseguimos exercer bem a nossa vocação sem dependermos de uma estrutura ao nosso redor de pessoas, que é a sociedade. Você vê já no relato bíblico de Gênesis 1 e 2 que Deus institui a família, Deus institui uma sociedade humana que vai ser o embrião de todas as outras sociedades que vão se desenvolver depois: a igreja, o Estado, as empresas, as organizações de trabalhadores, as associações de ajuda aos necessitados. Todas essas formas de organização humana que vão compor a sociedade são parte de uma ordem criacional. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele estava se referindo ao casamento imediatamente, mas ele também estava pensando na sua ordem de que o homem iria encher a terra, ele iria multiplicar-se, encher a terra. Então não haveria mais apenas a família, mas haveria toda uma complexa estrutura social que permitiria o desenvolvimento da cultura. A igreja é um organismo da sociedade, como o Estado, o governo civil é um organismo da sociedade, e Deus criou
essas coisas em potencial na criação. Ele ordenou que o homem vivesse em sociedade. Isso nos ensina algumas coisas importantes, irmãos, e aí vem o primeiro conceito mais complexo que nós precisamos mencionar. Deus fez com que, por causa dessa diversidade que Ele imprimiu na criação e nas vocações, Deus fez com que a sociedade fosse composta de uma diversidade de organizações, cada uma com uma função diferente. É isso que em livros de cosmovisão vocês vão encontrar com o nome esferas de soberania. Talvez já tenham lido em algum lugar. Esferas de soberania é o princípio bíblico, o princípio reformado, de que as diversas estruturas que compõem uma sociedade têm cada uma a sua função apropriada. A cosmovisão cristã, irmãos, nos ensina que a igreja tem uma função diferente da família, que tem uma função diferente do Estado, e nós não podemos misturar essas funções. Vocês imaginam, irmãos, se a igreja resolvesse ser pai e mãe? A igreja não conseguiria fazer isso no sentido literal. A igreja não tem a capacidade de estender a todos os seus membros o amor particular que pai e mãe entregam aos seus filhos. Agora vocês imaginem se a igreja tentasse ser o Estado e tentasse punir o mal e castigar os crimes que são praticados. A igreja não faria isso bem. E todas as vezes que ela tentou fazer isso ao longo da história, ela incorreu em muitos problemas. Agora vocês pensem no Estado. Se o Estado tentasse ser igreja, que problema isso seria? O credo humanista secular sendo imposto dentro das igrejas. Você imagina se o Estado tentasse interferir na forma como a igreja disciplina os seus membros, dizendo quem nós podemos admitir e quem nós não podemos admitir na igreja, quem nós podemos disciplinar e quem nós não podemos disciplinar, que pecados nós podemos condenar e que pecados nós não podemos condenar. Seria uma tragédia, não é? O princípio bíblico da soberania das esferas nos ensina que cada uma dessas associações que existem na vida deve ter o seu lugar próprio, a sua função própria. As empresas têm uma função, a igreja tem outra função, a família tem outra função, o Estado tem outra função. Um outro aspecto desse princípio é que dentro dessa ordem de Deus de que o homem entra em sociedade, nem todos os homens exercem a mesma posição de autoridade. Isso é fácil de ver na família. Na família existe a autoridade paterna, a autoridade dos pais sobre os filhos. Existe o dever de submissão dos filhos aos pais. Na igreja, nós também temos isso. Deus instituiu os presbíteros como pastores da igreja e conferiu a eles autoridade sobre os membros dentro da sua função. Os presbíteros não podem governar todos os aspectos da vida dos membros. Isso é algo que nós precisamos aprender constantemente. Há certas coisas que estão dentro da área de indiferença, da liberdade dos irmãos, que eu posso até não gostar, mas eu não posso criticar e não posso usar a minha autoridade para tentar mudar aquilo que eu não gosto, mas que não é um pecado de mim. Mas dentro daquilo que a Bíblia define como sendo a função do presbítero, a função do conselho, então sim, é nosso dever exercer a autoridade sobre os membros. E os membros têm o dever de se sujeitar à autoridade legítima dos presbíteros. A mesma coisa acontece com relação ao Estado, com relação ao governo civil. A Bíblia ensina que os governados têm o dever de se submeter aos governantes, na medida em que a sua autoridade seja legítima. Se o governante disser, nega a Deus, não prega o Evangelho, os governados vão dizer como o apóstolo Pedro e o apóstolo João, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então existe uma estrutura de autoridade, uma estrutura de submissão que é colocada na criação, mas Deus nos diz que essa autoridade ela é uma autoridade limitada à função de cada esfera. Então o Estado não vai poder exercer autoridade sobre mim naquilo que não é a sua legitimidade, a sua área de atuação legítima. O Estado não vai poder dizer quantos filhos eu tenho que ter. O Estado não vai poder dizer como eu disciplino meus filhos. O Estado não vai poder dizer como eu os educo, que
Que tipo de educação moral eu confiro a eles? Isso não é papel do Estado. E se ele tentar se meter nisso, nós temos legitimidade para recusar a submissão ao Estado. Não porque nós somos rebeldes, não porque nós somos desobedientes, mas porque a autoridade do Estado deriva da autoridade de Deus. Portanto, ela é uma autoridade limitada. Isso é um princípio importante também, irmãos, para o desenvolvimento da cultura. A autoridade da igreja é limitada. A autoridade dos pais sobre os filhos é limitada. A autoridade do Estado é limitada. Ele não pode fazer o que ele quiser, dizer o que ele quiser, ordenar o que ele quiser, porque ele não é Deus. Pais não são Deus sobre os filhos, pastores não são Deus sobre os membros, e o Estado não é Deus sobre os seus cidadãos. Esse é um princípio bíblico importantíssimo para nós pensarmos a visão cristã da cultura e da sociedade. Deus ordenou que o homem entrasse em sociedade, Deus estabeleceu estruturas de autoridade e submissão. Essas estruturas são legítimas, elas não são opressoras, como alguns pensam, elas são legítimas, desde que elas se limitem à sua esfera de atuação. Esse é o conceito bíblico das esferas de soberania. Em terceiro lugar, terceiro princípio que é importante nós pensarmos, nós já falamos sobre ele ontem, é que o pecado pôs uma inimizade indissociável dentro da sociedade. Uma inimizade profunda dentro da sociedade. Esse é o conceito que em Cosmovisão nós chamamos de antítese. A antítese nos ensina que existe um conflito na sociedade. Nós não vivemos no estado original da criação. Nós não vivemos mais no Éden. Nós fomos expulsos de lá e, portanto, nós vivemos num mundo em que está posta a inimizade entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. E por isso a vida em sociedade é uma vida conflituosa em muitos níveis. Nós não podemos pensar que, se nós empregarmos certas técnicas, se nós pensarmos muito bem sobre como a sociedade deveria se organizar, nós poderemos levar o mundo ao estágio de completa bem-aventurança. Esse é o erro, irmãos, de muito da teoria política moderna. Se os irmãos depois se interessarem em estudar a teoria política, vão descobrir que o grande erro da modernidade é achar que a política é capaz de recriar o Éden. Se vocês lerem, por exemplo, os livros dos grandes iluministas responsáveis pelo ideal da Revolução Francesa, vocês vão descobrir que o grande erro deles foi achar que eles podiam levar o mundo de volta para o Éden por meio da racionalidade e da organização política eficiente. Rousseau diz lá no seu famoso livro sobre o contrato social que se as crianças fossem tiradas dos pais e educadas debaixo da autoridade do Estado, então a sociedade seria uma sociedade completamente diferente. Ele diz que os cidadãos deveriam ser ensinados num credo secular para que, professando esse credo secular, a sociedade pudesse viver em harmonia. E que aqueles que se negassem a professar o credo secular deveriam ser banidos da sociedade. Ou seja, para fora vão os cães e para dentro entram os redimidos, não do Senhor, mas de Rousseau. Essa visão de mundo, de que é possível recriar o paraíso por meio da política, permanece em nós até hoje. Eu falei um pouco sobre isso nas outras palestras, mas nós precisamos lembrar disso constantemente. Muito dos problemas que nós enfrentamos quando nós pensamos sobre política é achar que as pessoas têm alguma capacidade, os políticos ou os